Provavelmente, você que está assistindo esse vídeo já sabe ou tem uma ideia do que seja o contrapiso de uma construção. Mas o que talvez você ainda não saiba é que em muitos casos esse contrapiso ele pode ser feito sem cimento, só com a mistura à base de terra, areia e brita. E se você fizer isso, você vai conseguir economizar bastante aí na sua obra. Se você quer aprender como que faz esse contrapiso à base de terra, fique comigo até o final, porque hoje eu vou fazer o contrapiso de terra dessa área onde que eu estou aqui, e ao longo do processo eu vou te mostrar tudo que você precisa saber para você também conseguir fazer esse contrapiso de terra aí na sua obra. E se você gostar do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar aquela curtida, compartilhar os nossos vídeos para dar aquela força para a gente, e se você não é inscrito ainda, já se inscreva no canal para continuar acompanhando nosso trabalho. Bora começar a trabalhar então. Então essa daqui vai ser a área que nós vamos bater o contrapiso de terra. É uma área que está dando aproximadamente 9 metros quadrados. É uma área que a gente vai inicialmente bater esse contrapiso de terra e depois nós vamos vir com um piso de cimento queimado por cima. E o procedimento inicial para fazer esse contrapiso de terra é exatamente o mesmo procedimento de fazer um contrapiso convencional, que é o que vocês vão ver eu fazendo aí na sequência. Primeiro a gente vai preparar a superfície do chão para receber o contrapiso. A gente vai dar uma pré-nivelada nela e o mais importante é compactar bastante a superfície para não correr o risco do chão ceder depois. Esse piso que a gente vai bater aqui, a gente vai bater ele nivelado com o alicerce da construção. Vocês vão ver aqui que já está até o degrau rebaixado aqui, já na espessura que a gente quer o piso. A espessura ideal para esse piso aqui é em torno de 5 a 7 centímetros. Como o nosso chão não é 100% nivelado, tem local que vai pegar um pouco mais fino, no mínimo 5 centímetros, e tem local que vai pegar um pouco mais grosso, no máximo 7 centímetros. Então vai variar por aí. E como eu vou nivelar com o alicerce, eu não preciso de bater ponto de nível nas paredes, para poder nivelar o chão nesse momento agora. Na hora de fazer a massa fina, que eu venho batendo ponto de nível e nivelando a massa fina. Esse processo aqui vai ser nivelado com o alicerce, então eu já bato as taliscas, como vocês estão vendo aqui, nivelada com o alicerce. Essas taliscas são as madeiras que a gente finca no chão, na altura do piso que a gente quer, e elas que vão servir de referência e de guia na hora da gente bater o piso e levar ele todo por igual. Eu vou fazer agora esse processo inicial de preparação do chão para receber o contrapiso. Eu não vou detalhar muito nesse processo, que é o mesmo do contrapiso convencional e já tem muito conteúdo bacana por aí para vocês poderem aprender. Eu vou focar mais aqui no processo que é diferente, que é o processo de preparar o concreto sem cimento. Vai ser o concreto, nós vamos usar só terra, areia e brita, que eu acho que é o processo mais importante e é o processo que foge do processo convencional. Então eu vou focar mais nesse processo. Logo na sequência, vocês verem eu preparando o piso, eu já vou preparar a maceira e vou mostrar tudo detalhado, qual que é a proporção que nós vamos fazer, qual que é o ponto ideal da maceira e como que a gente vai fazer para concretar o piso. Continua seguindo a gente aí. Vou só mostrar para vocês rapidinho como é que ficou as taliscas. A distância entre uma talisca e outra tem que ser no máximo o tamanho da régua que você for usar, porque sempre a régua tem que estar apoiando as duas taliscas para o piso sair na altura certa. Então coloquei 3 em cada canto e mais 3 intermediários. Agora que o piso está todo taliscado, a gente vai preparar o concreto, molhar bastante o chão e vir concretando. Então, pessoal, para poder fazer esse concreto sem cimento, para nós fazer nosso contrapiso de terra, a gente precisa de uma terra argilosa, que é essa terra que eu tenho aqui, que é uma terra amarelada, bem argilosa, e a gente precisa de areia. No meu caso aqui, eu tenho essa outra terra aqui, que é uma terra bem arenosa. Então eu vou substituir a areia por essa terra. Mas no seu caso aí, você pode usar areia pura mesmo, nessa mesma proporção que eu vou falar aqui. O ideal é até ser uma areia média grossa. E qual que é a proporção que nós vamos fazer desse concreto? Nós vamos pegar uma parte e meia de terra argilosa, uma parte e meia de areia, no meu caso aqui eu vou usar a terra arenosa, e 2 partes de brita. Se você não sabe se a terra que você tem aí é argilosa, tem um vídeo aqui no nosso canal, que é o vídeo que eu barriei a parede pau a pique, e nesse vídeo eu ensino a fazer um teste simples, até com essas 2 terras, para a gente poder identificar se a terra que a gente tem é uma terra mais argilosa ou mais arenosa. Então eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, depois vocês dão uma passada lá para vocês aprenderem a fazer esse teste e identificar a terra de vocês aí. Agora eu vou preparar a mistura e começar a concretar o piso. Para preparar o concreto, primeiro a gente vai jogar toda a brita na betoneira.
e um pouco da água. Depois a gente joga a terra argilosa e na sequência joga a areia. O ponto desse concreto de terra é bem parecido do ponto do concreto convencional. Hoje a gente pode trabalhar com ele mais seco e vir compactando ele no piso, ou pode trabalhar com ele mais molhado, fica mais fácil de nivelar e sarrafiar o piso. Eu prefiro trabalhar com ele mais úmido, do jeito que vocês estão vendo aí. Mas com ele mais úmido corre mais risco do contrapiso dar algumas trincas. Depois de preparar o concreto, a gente vai começar a bater o contrapiso. Então, pessoal, já comecei a concretar o piso. Primeira coisa que eu fiz foi o procedimento de fazer as mestras. Essa mestra é essa faixa de piso que a gente faz, ligando uma talisca na outra. Sempre passando a régua, apoiando em cima das taliscas. Então a gente faz uma faixa de piso, já seguindo o nível do piso que a gente quer. E depois são essas mestras que vão guiar para a gente vir concretando o meio aqui. A gente vem passando a régua, seguindo o nível de uma mestra na outra. Eu vou preparar mais uma maceira e já vou vir concretando o meio aqui agora. Aí, pessoal, como é que ficou o nosso contrapiso de terra? Ficou fino, ficou top demais. Esses buracos que ficam no piso é de propósito, porque o objetivo desse contrapiso inicial é preparar a superfície para vir com a massa fina depois para dar o acabamento. Por exemplo, assentar uma cerâmica ou cimento queimado, que vai ser meu caso aqui. Então a gente coloca mais brita de propósito no concreto para já ficar mais riscado e dar mais aderência na massa fina. Se a gente alisar demais o concreto, diminuir a aderência da massa fina. Agora, para finalizar o vídeo, eu vou esperar esse contrapiso secar para mostrar para vocês o resultado. Então continua acompanhando a gente aí. Pessoal, nosso contrapiso de terra está praticamente pronto. Eu já vou mostrar para vocês como que ficou, mas antes eu gostaria de explicar algumas coisas que eu já até expliquei em outros vídeos, mas eu acho importante estar sempre explicando de novo, principalmente para quem é novo aqui. Quando a gente faz trabalhos com terra e não usa cimento, a argila que está presente na terra é ela que faz o mesmo papel que o cimento faria, que é de agente aglomerante da nossa mistura. É a argila que vai colar as partículas de areia e brita para dar aderência e resistência no nosso concreto. Porém, a terra tem algumas características que a gente precisa prestar atenção na hora de trabalhar com ela. Uma é que a argila que está presente na terra, quando você umedece ela, ela expande. E quando ela seca, ela contrai e forma algumas rachaduras. E isso pode ocasionar algumas rachaduras que não são satisfatórias na técnica que você está usando. Por exemplo, aqui no caso do nosso contrapiso de terra. E para diminuir essas rachaduras, a gente tem que aumentar a quantidade de agregado da nossa mistura. Por exemplo, aumentar a quantidade de areia e, no caso do contrapiso, aumentar a quantidade de brita. E outra característica da terra é que ela varia muito de local para local. Na verdade, no mesmo local você consegue várias qualidades de terra diferentes, com vários teores de argila diferentes. Então, sempre que a gente vai trabalhar com a terra diferente, a gente precisa de fazer testes até acertar a mistura ideal de terra com agregado para a nossa mistura ficar satisfatória, ter aderência, ter resistência, mas não trincar muito. Eu vou mostrar para vocês aqui que no nosso contrapiso de terra acabou aparecendo algumas rachaduras, mas eu achei até bom para vocês verem que às vezes essas rachaduras não atrapalham.
O que não pode acontecer, no caso de um contrapiso, é o contrapiso trincar muito e ele chegar a descolar do chão e soltar as placas. Se acontecer isso, você perdeu o seu trabalho, você tem que refazer. Mas se aparecer algumas rachaduras e seu contrapiso ficar resistente, ficar bem aderido no chão, não tem problema nenhum essas rachaduras, principalmente num caso igual esse daqui, que a gente vai vir com a massa fina depois, fazendo o cimento queimado. Então, na verdade, essas rachaduras vai até ajudar a aderência da massa fina depois. Então, o importante, a gente está sempre fazendo testes e, principalmente, saber avaliar os testes para poder identificar o que eu posso fazer para estar sempre melhorando. E para finalizar o vídeo, eu vou mostrar de perto para vocês como ficou o nosso contrapiso e vou fazer algumas avaliações para mostrar o que a gente poderia ter melhorado para diminuir a quantidade de trinca que deu. Pessoal, então é assim que ficou o contrapiso. Vocês vão ver que ele não secou por completo ainda, ele tá um pouco úmido, principalmente lá no cantinho no fundo, que é um lugar que estava muito úmido, estava um buraco, eu tive que colocar muita terra úmida para socar, e bate pouco sol ali também, então tá acabando demorando mais tempo para secar. Mas no geral já tá bem seco, já dá para mostrar para vocês como é que ficou. Vocês vão ver que formou várias rachaduras ao longo do piso, e como eu estava falando, que a gente precisa saber avaliar se essas rachaduras vão atrapalhar ou não o nosso contrapiso. E para isso eu preciso observar se o contrapiso ficou bem aderido no chão, se ele não ficou oco e se ele deu bastante resistência. E isso eu consegui observar aqui nesse contrapiso que a gente bateu. O contrapiso está bem resistente e ele está bem firme, bem aderido no chão. Ele não soltou nenhuma placa. Acontece quando você trabalha com muito teor de argila, de trincar tanto que chega a descolar as placas do chão. Aí tá errado, aí eu preciso de refazer o contrapiso. No meu caso aqui não aconteceu isso, deu bastante aderência e tá cumprindo o papel que é só esse contrapiso inicial, que tem lugar que se chama até de concreto magro, que é só a função de nivelar o piso, para depois vir com acabamento fino e, no meu caso aqui, fazer o cimento queimado. Então, que para mim ficou ótimo, e para diminuir essas trincas, eu poderia e vou fazer, na verdade, quando eu bater o contrapiso dessa parte do lado aqui que está faltando, que vai ser acrescentar mais areia na minha mistura. Em algum próximo vídeo aí, eu vou mostrar para vocês esse piso que eu fizer lá com mais areia para mostrar para vocês como que ficou, se deu menos trinca. E outra coisa que eu observei aqui, que muitas dessas trincas também apareceram por excesso de água. Quanto mais água a gente colocar na mistura, mais a argila vai expandir, mais ela vai contrair e mais trinca vai dar. Então poderia ter trabalhado com essa massa mais seca, né, e vir compactando ela igual eu falei no vídeo aí antes. E vou mostrar para vocês aqui agora o contrapiso de dentro do cômodo aqui, que é um contrapiso de terra que eu fiz também, mas com uma outra terra. Esse daqui já não deu trinca nenhuma. E ao mesmo tempo ainda ficou bem resistente, bem aderido. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e aprendido a fazer o contrapiso de terra. E qualquer dúvida que tiver, deixa aqui no comentário. Até mais!